E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a aula de exercício agora, para a gente ver se a gente conseguiu entender bem os conceitos que a gente aprendeu na aula. Bem, com base nas leis da termodinâmica, é correto afirmar: a variação da energia interna do gás é uma transformação isocórica. Isocórica é a mesma coisa que isovolumétrica, tá? É só um outro nome. De uma dada massa de gás ideal é sempre igual à quantidade de calor trocado. Então vamos lá ver a nossa primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica fala que o ΔU igual a Q menos trabalho. Se eu tenho uma transformação isovolumétrica, a gente tem que lembrar, se eu tenho isovolumétrica, o volume não se altera e o nosso trabalho era P vezes a variação de volume, lembra? Se eu não tenho variação de volume, eu não tenho trabalho. Na transformação isovolumétrica, eu não tenho trabalho. Então, a nossa variação da energia interna, de fato, é igual ao nosso calor trocado. Então, a letra A está certa. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas outras só para aprender um pouco mais aqui. A energia interna de um gás ideal é função exclusiva da sua pressão? Não, é função exclusiva da sua temperatura. A energia interna de um gás ideal, sobre o qual é realizado um trabalho de 80 Joule durante sua compressão adiabática, é nula. Então tá, aqui é a nossa primeira lei da termodinâmica. Se a compressão é adiabática, o nosso calor é zero, beleza? Se o trabalho está sendo realizado sobre o gás, ou seja, esse W aqui, ele vai ser negativo. Está sendo realizado o trabalho para dentro do gás, sobre o gás. Então, esse W aqui seria menos 80, aí com o sinal de menos aqui, eu calcularia que a nossa variação da energia interna seria de 80 joules. Então, não é nula. Então, a letra C está errada também. D. O calor específico a volume constante é sempre maior que o calor específico à pressão constante em qualquer gás. No caso, eu não falei isso na teoria, mas é o oposto. O CP, o calor específico à pressão constante, é sempre maior do que o CV, beleza? E a letra E. A variação da energia interna de um gás ideal submetida a uma transformação isotérmica é sempre positiva. Não, se é a transformação isotérmica, o ΔU é zero, né? Então a letra E também está errada. O que me resta é que a resposta é a letra A, beleza? Agora para a última questãozinha aqui. É um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento, é possível fornecer calor ao gás e, com o auxílio de um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores ΔH, como mostrado no gráfico. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares de dois diferentes gases denominados M e V. A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de que o gás M, em relação ao gás V, apresentar... Beleza, então tem alguma enrolação aqui na questão, como é praxe no Enem, mas o que eu tenho que considerar aqui? São dois gases equimolares, beleza? Ou seja, mesma quantidade de mol, então quantidade de matéria não vai ser um problema nessa questão. E o que acontece aqui? Ele está recebendo uma transformação. A questão não deixa explícito que tipo de transformação é essa, mas a gente pode chegar a uma conclusão. Eu vou te dizer, esse tipo de transformação é a transformação isobárica, ou seja, a pressão submetida ao gás é constante. E como que eu sei disso? Olha só, eu tenho um copo, um recipiente, que essa tampa está livre para se movimentar. Só que eu tenho um objeto aqui que eu não mudo esse objeto ao longo de todo o experimento. Esse objeto está fazendo um peso sobre essa tampa que está pressionando o gás de uma certa maneira. Se esse objeto não muda de massa, a força que esse objeto faz sobre a tampa, ou, consequentemente, a pressão que esse objeto faz sobre a tampa é sempre igual. Esse tipo de figura é o característico de uma transformação isobárica, beleza? Então, essa transformação é isobárica. Para eu poder analisar melhor a questão, eu vou usar a nossa PVT-Povoton. Eu tenho uma transformação isobárica, então a pressão é igual. Agora vamos analisar a relação entre volume e temperatura. Se por acaso em um dos gases eu aumentar a temperatura, o volume também vai aumentar. Ou seja, está vendo aqui nesse gráfico agora que o gás M, ele, com menos calor, ele consegue variar mais a altura, consequentemente variar mais o volume. Ou seja, ele, com uma certa quantidade de calor, ele varia mais o volume do que o gás V. Ou seja, para isso acontecer, ele está tendo uma facilidade para aumentar a temperatura daquele gás. Para isso acontecer, para um gás ter facilidade para aumentar a temperatura mais do que o gás V, é porque ele precisa ter uma menor capacidade calorífica do que o gás V. O gás M, como ele está variando mais o seu volume, quer dizer que ele conseguiu ter temperaturas maiores com essa quantidade de calor que foi fornecida a ele. Ou seja, para isso acontecer, o gás M tem que ter uma menor capacidade calorífica em relação ao gás V. Porque a capacidade calorífica, lembra, é aquele valor que
me diz quão fácil ou quão difícil é aquecer ou esfriar um corpo. Então, se ele tem menor capacidade calorífica, ele esquenta com mais facilidade. Numa transformação isobárica, ele quer dizer que ele vai aumentar o volume com mais facilidade, beleza? É isso aí, boa sorte a todos, valeu!